E tinha um monte de revista de coisa ruim lá, lembra, Abraão? Ali já começou a minha conversão, não é? Ele disse que queriam fazer discípulo de Jesus, eu falei que não tinha tempo. Ele ia na minha casa toda quarta-feira, 6 horas da manhã, depois me levava no trabalho, não é? Me ensinou a pregar, me ensinou a expulsar demônio, me ensinou a orar, me ensinou a fazer nó de gravata, me ensinou a fazer curva na estrada, não é? Eu poderia aqui falar de tantas coisas, né, que aprendi com a vida dele. Eu não tive um pai que me ensinou a ser um homem dentro da minha casa, e convivendo com ele, aprendi, né, os princípios de como deveria ser um marido, de como deveria ser um pai, não é? Vendo, né, a filha dele crescendo ali, a Stephanie, que tinha 3 anos na época, né? Tem quantos hoje, Bruno? 25, já fazem 22 anos, eu vou fazer 21 anos de crente, não é? Final do ano agora, não é? A Bíblia diz que nós podemos ter muitos mestres, e eu tenho aprendido com muitas pessoas ao longo desses quase 21 anos, caminhando com o Senhor, mas quem me formou, quem me treinou, quem me deu toda a base para eu poder absorver tudo que eu tenho absorvido hoje, foi Deus através da vida dele, não é? Então eu já tive muitos mestres, mas o apóstolo Paulo diz que pai é só um, não é verdade? E hoje eu tenho a alegria e a oportunidade de convidá-lo a estar aqui. Ele aceitou, pela glória de Deus, para que ele possa compartilhar um pouco com vocês daquilo que ele me deu ao longo de muitos anos e ainda tem me dado. Então, com alegria, quero chamar aqui o senhor Abraão, meu pai na fé, com palmas para o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Amém, aleluia. Boa noite, igreja. Saúde, paz e prosperidade. Amém. É um prazer estar aqui com vocês em Curitiba, a melhor capital do Brasil, chama-se Curitiba. Quase a melhor cidade do Brasil, na minha opinião, chama-se Curitiba. Eu sou mineiro de nascimento, mas se eu pudesse escolher onde nasceria, eu teria escolhido Curitiba. Mas quis Deus que eu nascesse em Juiz de Fora. Olha que negócio esquisito. Mas é um prazer então estar aqui nessa cidade tão linda, esse povo abençoado, na casa de um filho na fé, de um filho ministerial que Deus me deu, que foi o César. E amanhã eu vou a Madaloso. Como é que aqui é bom, tá vendo? Só aqui tem isso, mas nenhum lugar tem. Então eu me sinto em casa, eu estou em casa. E eu quero perguntar se vocês estão preparados para a jornada de até amanhã à noite. Nós vamos iniciar hoje uma jornada e espero que você venha até amanhã à noite, quando vamos terminar essa jornada, e que aquilo que Deus me deu para ministrar, que você possa receber aí no seu coração e na sua vida. Amém? Um abraço da Igreja Mineira, um abraço da minha esposa, da minha filha, dos meus pais, um abraço da Igreja de Juiz de Fora, para a nossa igreja de Curitiba. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero louvar e agradecer ao Senhor por este dia, porque, meu Deus, é um dia que o Senhor fez. Nós estamos aqui alegres com a obra das Tuas mãos, Pai. Senhor, eu quero louvar e agradecer ao Senhor por este lugar, esta oportunidade, cada pessoa que aqui está, e principalmente eu louvo e agradeço ao Senhor pelo que Tu tens feito e por quem Tu és em nossa vida. Senhor, reconhecemos que não somos merecedores de nada, não somos dignos de nada, mas, Senhor, somos carentes de tudo. Por isso levantamos a nossa voz a Ti, clamamos: ajuda-nos, socorra-nos, ó Pai. Ajuda-nos em nossas limitações, socorra-nos em nossas dificuldades. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Senhor, e venha este final de semana, hoje e amanhã, trabalhar em nossa vida neste lugar, ministrar ao nosso coração, tirar o que tem que ser tirado, limpar o que tem que ser limpado, colocar o que tem que ser colocado, alimentar o que tem que ser alimentado, transformar o que tem que ser transformado, ó Pai. E nós nos entregamos a Ti para isso aqui hoje, e em nome de Jesus repreendemos tudo que Satanás fez ou pode fazer
para atrapalhar, bloquear, impedir, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Senhor, Jacó uma vez acordou e disse: esta é a porta do céu, e eu não sabia. Ó Pai, faça desta casa uma porta do céu para nós. Só que diferente de Jacó, que não sabia, que nós possamos saber, Pai. Quando Jacó descobriu que dormiu em um lugar que era a porta do céu, viu uma escada onde anjos subiam e desciam nesta escada. Senhor, e por isso quando ele acorda daquele sono, daquele sonho, ele diz: esta é a porta do céu. Há lugares no mundo que são portas, Pai. Meu Deus, os céus têm janelas e os céus têm portas. Ó Pai, há portas em lugares específicos. Senhor, faça desta casa uma porta do céu para nós, Pai. Faça desta casa um lugar, meu Deus, onde há uma conexão direta, uma ligação direta entre terra e céus, céus e terra. E que anjos, meu Deus, possam, ó Pai, andar, passar, ó Pai, por estes lugares. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora, para que o Senhor venha, meu Deus, agir nestes dias, aqui nesta casa, com este povo, neste lugar. Meu Deus, que o Senhor possa nos surpreender pela Tua palavra, nos surpreender pelo Teu Espírito, nos surpreender pela Tua verdade. Venha, Pai, e fale conosco, ministre ao nosso coração, quebre resistências, quebre reservas, quebre, meu Deus, em nome de Jesus, paradigmas antigos, modelos antigos, paradigmas equivocados, modelos ultrapassados. Venha, Senhor, meu Deus, fazer uma completa transformação na nossa mente, porque se a mente for transformada, as ações são transformadas, as palavras são transformadas, porque antes de falar pensamos, antes de agir pensamos. Ó Pai, então trabalha em nossa mente, em nossa estrutura mental, em nossa estrutura de raciocínio, em nossa estrutura lógica, na maneira como vemos as coisas, entendemos as coisas, compreendemos as coisas, analisamos as coisas. Venha, Pai, e faça essa obra aqui em nosso meio, Pai. Meu Deus, eu não sei as realidades deste lugar, e não me interessa saber, meu Deus, mas nós precisamos da direção do Senhor. Como igreja, Pai, nós somos totalmente carentes. A Tua palavra diz, em Atos dos Apóstolos, que os discípulos foram por toda parte anunciando o Evangelho, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Senhor, meu Deus, se a igreja apostólica primitiva, a melhor igreja que já existiu, contava com a Sua ajuda, imagine nós no século 21, Pai. Uma igreja com tantas limitações, imperfeições, falhas, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós dependemos de Ti, o quanto nós carecemos de Ti. Senhor, então venha este final de semana trabalhar aqui em nossa vida, e a minha oração, clamor a Ti é: surpreenda-nos, Pai. Surpreenda-nos, Pai. Surpreenda-nos, Pai. Que possamos ir além de uma conferência, além de uma reunião, além de uma mensagem. Que possamos, ó Pai, experimentar o que o Senhor tem para nós, para esta igreja, para este lugar, para este tempo, Pai. Senhor, então toma isso nas Tuas mãos e nos dê graça para a cada palavra, a cada minuto de ministração, ser um instrumento, uma ferramenta, um canal nas Suas mãos, para abençoar o Teu povo neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Pode assentar no seu lugar. Esse púlpito pode ficar aqui embaixo? Se for possível, eu prefiro. Se tudo der certo,
se Deus me ajudar e se vocês conseguirem aprender e receber, até amanhã à noite, vocês sairão daqui sabendo sobre o princípio do TBC. Repita isso comigo, o princípio do TBC. Pastor, e o que é isso? Eu preciso de até amanhã para te ensinar o que é TBC. Mas de início, para começar, eu já começo a te ensinar que você tem que praticar esse princípio. Repita. Princípio TBC. Diga isso para o seu irmão, você tem que praticar o princípio TBC. O nosso futuro como pessoas, como família, o nosso futuro como igreja, nosso futuro como povo de Deus, está ligado, está vinculado a nós praticarmos qual princípio? TBC. Então, antes de nós sairmos daqui, eu vou despedir você essa noite dizendo TBC para você. Quando você chegar aqui amanhã, eu vou te cumprimentar e dar boas-vindas dizendo novamente TBC para você. E se tudo der certo, você nunca mais vai esquecer TBC. E onde quer que você me encontrar, você vai dizer TBC, pastor. E eu vou dizer para você TBC, meu irmão. Então diga para quem está ao seu lado, TBC, meu irmão. Diga para o outro lado aí, TBC, meu irmão. Se você tivesse ideia do que você está falando, mas eu creio que amanhã, até nós terminarmos, você vai ter essa ideia. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Lá no Antigo Testamento, vamos começar aqui em Eclesiastes capítulo 11, verso 4. E a menos que haja uma intervenção do Espírito Santo, e ele intervém quando quer, nós vamos trabalhar um mesmo sentido. Eu ministro muito o mesmo assunto várias vezes. Porque em 1 hora e 1h30 não dá para explorar o assunto minimamente. São necessários aí umas 8, 10 horas para a gente poder trazer um assunto e moldar nossa mente à palavra de Deus. Mas vamos começar então em Eclesiastes capítulo 11, verso 4. A minha tradução é NTLH, às vezes eu cito outras, mas a NTLH diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Repita isso comigo, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. É possível vocês colocarem o texto aí na ARA, Almeida Revista Atualizada, e manter todos os versículos na ARA, que aí eu cito a NTLH. Então, na Revista Atualizada está escrito: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. O que eu quero ministrar de hoje até amanhã à noite, na verdade, serão 2 dias de treinamento. Eu vou ministrar como se eu estivesse ministrando para pastores, ou se eu estivesse ministrando para empreendedores, ou se eu estivesse ministrando para empresários. Isso significa que eu vou ministrar em nível alto e você dá um jeito de acompanhar. Amém? Quando nós somos ministrados em níveis mais altos, isso nos obriga a crescer. Quando nós somos ministrados em níveis mais baixos, isso nos coloca no comodismo. E diga para o seu irmão, comodismo faz mal. O melhor é crescer, não é verdade? Então vamos aí subir a régua. E então eu quero que você entenda isso. Então anote o que você puder anotar, preste atenção em tudo que for possível. E eu quero ministrar para nós este final de semana sobre o poder do agir. O poder da ação. Repita isso comigo, o poder do agir e o poder da ação. Na língua portuguesa, dentro da gramática, nós vamos encontrar uma classe de palavras que nós damos o nome de verbos. E todo verbo denota uma ação. Toda vez que você vai agir, você tem que conjugar um verbo.
E não por acaso a Bíblia apresenta a palavra como o verbo de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o verbo, ele expressa ação. O que o verbo expressa? Ação. Por exemplo, uma ação que toda pessoa faz, mas que o crente faz mais, que é comer. Comer é uma ação. E se você vai conjugar esse verbo, ou seja, conjugar esta ação, vamos lá. Eu como, tu comes, ele come, nós, vós, eles comem. Nós estamos praticando uma ação. E qual ação é essa? A ação de comer. É uma das ações que nós mais praticamos, desde quando nascemos. Quem comeu hoje aí, diga amém. Comeu quantas vezes? Algumas, não dá nem para contabilizar, né? Quem antes de dormir praticará essa ação novamente? Amém. Há uma outra ação que o crente pratica, que todos na verdade praticam, mas o crente pratica mais também, que é a ação do falar. Quem fala aí, diga amém. Então vamos lá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso é uma ação. Há duas coisas que essas duas coisas, o crente só para de fazer se ele estiver em jejum, em consagração, em um propósito com Deus. O crente, para ficar sem comer, Deus tem que falar com ele. O crente, para ficar sem falar, Deus tem que falar com ele. Crente come tanto que é difícil o crente que não está acima do peso. Crente fala tanto que é difícil do crente que não fala demais. São ações. Qual que é o nome disso? Ações. Todo ser vivo vive de ações. O viver é agir. Quem está vivo, age. Quem está vivo, fala. Quem está vivo, come. Quem está vivo, anda. Quem está vivo, dorme. Quem está vivo, trabalha. Quem está vivo, estuda. Quem está vivo, ora. Quem está vivo, jejua. Tudo isso são ações. Nós chegamos até aqui por causa de ações do passado. E se queremos chegar em algum lugar no futuro, nós vamos ter que ter novas ações, ou repetir algumas ações. O dia que você para de agir, é como se você parasse de viver. Quando o fôlego de vida sai do ser humano, o ser humano então deixa de viver. E uma das maiores e principais evidências de que ele deixou de viver, que está morto, é que ele não mais age. O poder de agir, o poder de ação, só está em quem está vivo. Naqueles que morrem, perdem esse poder. E nós, como seres humanos, um dia, infelizmente, perderemos essa graça que Deus nos deu, esta habilidade que Deus nos deu, este poder que Deus nos deu, que é de agir. No mundo das ações, poucas pessoas podem agir por nós. Eu não posso comer por você. Eu não posso estudar por você. Eu não posso andar por você. Eu não posso trabalhar por você. Eu amo a ação porque a ação nos nivela. Não importa quem eu seja ou quem você seja. Eu tenho que trabalhar e você também. Eu tenho que estudar e você também. Eu tenho que andar e você também. Eu tenho que comer e você também. Eu tenho que dormir e você também. Eu tenho que estudar e você também. Então, podemos ser diferentes em muitas coisas, mas as nossas ações nos nivelam, nos igualam. Porque a ação que você tem, eu tenho. A ação que eu tenho, você também tem. Mas a ação também tem o poder de nos diferenciar. Dependendo da qualidade da sua ação, da quantidade da sua ação, você pode ficar muito à minha frente,
ou pode ficar muito para trás de mim. Então, a ação, se você fizer uma análise mais detalhada e aprofundada, você vai descobrir que a ação é o grande elemento da vida. Próprio Deus, quando quis criar o universo que nós vivemos, Deus começou a agir. E a primeira ação de Deus na criação foi falar. Ele disse: haja luz, e houve luz. Jesus veio trazer uma palavra no Novo Testamento que eu gosto muito. Quando ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Porque há uma ideia muito errada em algumas pessoas que os fazem pensar que Deus agiu por 6 dias da criação. No 7º descansou e descansa até hoje. Na mente de muitas crianças da igreja, se você pedir uma criança para desenhar um Deus, provavelmente ela desenhará um velhinho sentado. Provavelmente. Porque a ideia que se passa dentro da igreja e fora da igreja, na sociedade, em qualquer lugar, é que Deus está idoso, porque já viveu muito tempo, e está sempre em um trono, apenas como espectador. Mas Jesus veio deixar claro que o meu Pai trabalha até agora e eu também. Se você pensa que deu trabalho criar um universo, é porque você não parou para pensar que dá mais trabalho ainda para manter o universo em funcionamento. Quem já casou sabe, casar dá trabalho, mas continuar casado dá mais. Ter um filho dá trabalho, mas educar um filho dá mais. Começar uma empresa dá trabalho, mas não deixar fechá-la dá mais trabalho ainda. Então Deus agiu, Deus age. E o Apocalipse tem a promessa que Ele vai ainda agir. A grande ação de Deus no cenário escatológico é que Ele fará, olha a ação, novos céus e nova terra. Então Deus é um Deus, repita comigo, de ação. E nós somos que tipo de gente? Nós somos que tipo de igreja? Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a abrir mão na fé, abrir mão na palavra de Deus, do poder que Deus nos deu, da capacidade que Deus nos deu de agir. Então diga para o seu irmão: haja. Diga para o seu irmão: faça. Diga para o seu irmão: produza. Diga para o seu irmão: realize. Diga para o seu irmão: faça algo. Crie algo. Produza algo. Realize algo. O autor então de Eclesiastes, que é o sábio Salomão, ele vai falar algo para nós sobre o que pode nos atrapalhar de agir. E ele vai dizer: quem fica esperando, a Ara vai dizer, quem somente observa. Eu não estou dizendo que é errado ser observador. Na verdade, a capacidade de observar deve anteceder a capacidade de agir. Agir sem observação pode te colocar em roubadas extraordinárias. Toda vez que eu estou em lugares desconhecidos, estranhos, novos para mim, eu primeiro observo o que os outros fazem, como fazem, para depois eu fazer e não me dar mal. Porque se você faz coisas sem observação, você pode estar fazendo da maneira errada. Então eu não sou contra a observação. Deus é observador. Os olhos de Deus estão em toda a terra e contemplam a todas as pessoas. Mas Deus observa para agir. Deus observa para ter uma ação. O problema é quando você supervaloriza a observação e desvaloriza a ação. Então, Salomão começa a nos dizer: quem somente observa. A Nova Tradução vai traduzir: quem fica esperando. Então, observar para ficar esperando, somente assim, isso é negativo. Se você for à minha casa, e já faço o convite a todos,
quando forem a Juiz de Fora, podem comer lá um pão mineiro, um pão de queijo conosco lá, o famoso pão mineiro. Na minha casa eu construí um jardim. Quando eu fui morar em Porto Alegre, 5 anos, quando eu conheci o César, eu conheci uma outra cultura, que é a cultura gaúcha, diferente da cultura mineira. E a cultura gaúcha privilegia áreas verdes, privilegia o jardim. A cultura do Paraná também é assim, é a cultura do sul do país. A cultura do sudeste, em especial onde eu moro, Juiz de Fora, é muito próxima do Rio de Janeiro. É mais perto eu ir para o Rio do que ir para Belo Horizonte, que é a capital de Minas. Há cariocas que demoram mais tempo a chegar a uma praia do que nós, juiz-foranos. Então, nós somos chamados lá de cariocas do brejo, porque a gente cisma que é carioca. Eu sou flamenguista, entendeu? Na igreja que eu sou pastor, 90% é flamenguista. O estádio da cidade foi inaugurado com o jogo do Flamengo e do Vasco. E o primeiro gol no estádio da cidade foi um gol de falta feito pelo Zico. O Juiz de Fora não tem nada de Cruzeiro e Atlético, mas nada. Na igreja que eu sou pastor não tem um cruzeirense, você acredita nisso? Mas nós somos mineiros. Mas muito influenciados pela cultura do carioca. E essa cultura que nós temos influência, se deixar, a gente vai cimentar toda a Amazônia. Porque a gente lá não se tem jardim. Quando eu fui morar por 5 anos no Rio Grande do Sul, eu descobri uma outra cultura. E eu falei, isso é melhor que a cultura que eu vivo. Quando eu voltei para Juiz de Fora, para morar lá, um dos meus projetos foi, eu vou ter um jardim na minha casa. E eu então comprei um terreno atrás da minha casa, de 540 metros quadrados, e fiz um jardim na minha casa. Quem vai à minha casa, o jardim da minha casa é muito conhecido, porque é uma coisa rara na minha cidade, uma casa ter um jardim. Mas antes de eu construir esse jardim, eu fiquei anos e anos fazendo o quê? Observando. Por que estou detalhando isso para você? Porque o que eu estou te ensinando, não estou ensinando para você que eu sou contra a observação. Ou que observar é errado. Não. O problema é você ficar só observando. A tradução atualizada e revista, ela diz, quem somente observa. Então aí está condenando o observar? Não. Está condenando você somente ficar fazendo o quê? Ficar fazendo a sua observação. Você tem que observar, repita comigo, para agir. O que nós temos que fazer? Novamente, o que nós temos que fazer? Mas há pessoas, e na igreja isso está se tornando muito comum, de pessoas que observam, mas não agem. E por que isso às vezes acontece na igreja? Porque a igreja tem dificuldade de interpretar quando Deus vai agir e quando nós vamos agir. Nós dependemos de um agir de Deus, mas precisamos também ter as nossas ações. Ou nós vamos começar a acreditar que Deus faz tudo por nós, que Deus faz tudo para nós, que Deus faz tudo em nós. Se você pensa assim, você está errado. Se Deus fizesse tudo por nós, tudo para nós, tudo em nós, Ele estaria gerando uma igreja mimada, uma igreja que nunca ia amadurecer. Quando você é muito novo, seja na fé, seja na sua vida biológica, é natural que os seus pais façam tudo por você. Eles dão banho, eles alimentam, eles fazem dormir, eles limpam, eles cuidam. Mas à medida que você vai crescendo e desenvolvendo, os seus pais começam a fazer menos coisas por você. Você começa a se limpar, você começa a se vestir, você começa a se arrumar, você começa a andar sozinho, você começa a estudar. Até que vai chegar um momento que os pais já não fazem praticamente nada, porque agora você está cheio do poder da ação. A igreja
Parece que é uma eterna igreja infantil, onde Deus tem que fazer tudo para ela, onde Deus tem que fazer tudo por ela. Ah, pastor, Deus faz tudo por mim. Meu irmão, é porque você é uma criança, então. Eu tenho 49 anos, sabe o que o meu pai faz por mim? Basicamente, ora. Meu pai biológico, eu estou dizendo. Basicamente, ora. Sabe o que a minha mãe faz por mim? Basicamente, ora. Porque eu, na idade que tenho, no amadurecimento de vida, eu agora tenho capacidade de agir. Você, na sua vida com Deus, você está colocando em prática essa capacidade de agir? Ou você fala, não, eu estou esperando Deus agir. Eu estou esperando Deus fazer. Eu estou na dependência de Deus. Eu estou no mover do Espírito. Essas expressões parecem bonitas, parecem expressões de pessoas dependentes de Deus, mas essas expressões são expressões de pessoas imaturas, na fé, na vida cristã, porque estão pegando o poder que Deus deu a nós, a capacidade que Deus deu a nós, e estamos abrindo mão disso e deixando Deus agir. O interessante é que na hora de você comprar um carro, você não espera Deus. Na hora de uma briga na família, você não espera Deus. Na hora do pecado, você não espera Deus. Na hora de uma promoção de algum produto que você gosta, você não espera Deus. Então, meu irmão, sinceramente, você não me engana. Se você age assim, ou você é criança, ou você é hipócrita. A vida não é assim. Deus nos deu, repita comigo, o poder, repita comigo, o poder de agir. E o que pode me atrapalhar a agir? Repita comigo, ficar observando. E novamente eu repito, eu sou contra a observação? Não. Eu sou contra você somente fazer o quê? Observar. Então Salomão vai escrever: quem fica esperando, a tradução antiga diz, quem somente observa. Observa o quê? O vento. O que ele fará? Nunca semeará. Ou que olha para, nunca o quê? Cegará. Salomão vai falar sobre forças da natureza. A natureza tem uma força sobre nós que é impossível qualquer um fugir disso. Em toda a evolução da ciência, a natureza ainda dita a vida no universo. É o que a natureza quer, é o ritmo da natureza que nós pautamos nossa vida. A natureza tem um poder sobre nós extraordinário. Se você observa a natureza, você nunca fará nada. Cuidado, então, com as desculpas do verão, do outono, do inverno, da primavera. Ah, pastor, não é época de fazer porque é inverno. Quem somente observa, nunca o quê? Cegará e nem nunca semeará e nunca cegará. Ah, vamos fazer. Ah, pastor, é primavera. Ah, pastor, é outono. Ah, pastor, é verão. Você já se deu essas desculpas? Você já parou sua vida por causa disso? A Bíblia está dizendo, se você é observador nesse ponto, você não avança na vida. A nova tradução diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Nós temos uma ilusão conosco do tempo bom. O que é tempo bom? Pastor, estou esperando as melhores condições. Eu estou esperando o melhor momento. Eu estou esperando a melhor hora. Amém. Isso é estratégico. Isso é inteligente. Mas tem gente que parece que esse melhor momento nunca chega. Tem gente que parece que essa melhor hora nunca chega. Passa o ano inteiro e aí, irmão, ainda estou esperando. Mas outro ano? Passa-se 24 horas e aí, meu irmão? Mas eu ainda estou
esperando. Outras 24 horas, outro dia. Eu amo assistir esses programas documentários, principalmente, dos animais caçando na África. Eu gosto de observar o leão, a leoa, o guepardo, os felinos, os tigres, para caçarem. Eles esperam a hora certa. Esperam o animal passar, o mais fraco, o menor, o mais novo. Mas chega uma hora que eles fazem o quê? Eles partem para a ação. Eles não ficam lá o verão inteiro fazendo o quê? Olhando animalzinho para o animalzinho passando. E aí, leão? Calma, estou esperando. E passa animal um atrás do outro. E aí, leoa? Vai chegar a hora. É isso mesmo, vai morrer de fome. Eu ensino muito na igreja que eu sou pastor, que quem é que torce para algum time de futebol? Não é pecado não, tá? Pode torcer. Eu sou flamenguista, já falei que nós ganhamos do time de vocês aí essa semana, né? Semana passada, eu não sei, Atlético Paranaense, né? Mas ganhamos mais de uma vez, não é isso? Então, se eu fosse vocês, eu mudaria para o Flamengo, tá? É assim mesmo. Eu gosto muito da atitude dos times de futebol e da atitude dos torcedores do time de futebol. O time de futebol e o torcedor do time de futebol quer ser campeão qual ano? Todo ano. Quer vencer qual partida? Toda partida. Quer jogar qual jogo? Por que você não traz isso para a sua vida? Você quer vencer todo ano? Você quer vencer toda partida? Olha, se nós tivéssemos para a vida o que temos como torcedores, a nossa vida era outra. Copa do Mundo, que são 4 em 4 anos, o brasileiro vai para assistir cada Copa pensando o quê? Vamos ganhar de novo. Vamos ser campeões de novo. Não importa o quanto perdeu na Copa passada, não vamos ganhar na próxima Copa. Nós agimos mais com o time, agimos mais como torcedores, do que agimos na nossa própria vida. Será que você esse ano não vou disputar não. Ano que vem a gente disputa. Esse ano nós vamos só observar. É assim? Quem não disputa a Série A um ano, disputa a B no outro. Diga para o seu irmão, mas disputa. Quem não disputa nem a A e a B em um ano, disputa a C no ano. Diga para o seu irmão, mais disputa. Quem não disputa nem a A, nem a B, nem a C, diga para o seu irmão, disputa a D. E quem não disputa nem a A, nem a B, nem a C, nem a D, vai para o campo de várzea. Mas disputa. Você não vê nós, como torcedores ou como times de futebol, ficar apenas fazendo o quê? Observando. Quando o time pega a bola e fica lá na defesa, só tocando de um lado para o outro, enrolando, o que você faz? Ataca! 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 Diga isso, seu irmão, por que você não faz isso com você? Você acorda, fica lá na sua cama, gira para um lado, gira para o outro, gira para um lado, gira para o outro. Vou contar até 10 eu levanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah não, agora é decrescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Não, vou contar até 6 agora. 6, 5, 4... Alguém tem que chegar para você e falar o quê? Haja, faça, saia daí. Diga para o seu irmão, ataque. Eu gosto muito de frio e não gosto de calor. Eu gosto muito de tempo nublado e não gosto de sol. Por isso que eu digo que eu amo muito o clima de Curitiba, porque aqui é muito mais frio que o resto do país. Mas há pessoas que acordam e falam assim, como é que está o clima aí fora? Que dependendo do clima, o que a pessoa faz? Ah, hoje está bom para não fazer nada. E geralmente para essas pessoas, o dia que está bom para não fazer nada, que dia é? O dia frio, o dia chuvoso, o dia nublado. A pessoa então opta por ficar o quê? Ficar em casa fazendo
Nada. Alguém tinha que chegar para essa pessoa e dizer o quê? Faça, haja, ataque. Por isso Salomão está aí dizendo, quem fica olhando o tempo, olhando o clima, olhando nuvens, olhando o vento, nunca planta e nunca colhe. Talvez a falta da colheita não é o problema da natureza, é você ficar observando a natureza. Talvez a falta da colheita não é o problema do lugar, é você ficar observando o lugar. E novamente eu insisto, sou contra observar? Não, mas nós não podemos somente observar. Vamos para um segundo texto. Eclesiastes também, capítulo 9, verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Repita comigo, tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. A revista atualizada diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem... Há um momento da nossa vida, que é o momento da ação. Quando esse momento se encerrar, para onde nós vamos? Mundo dos mortos, lá não se faz nada. Lá não há projetos. Lá não há ações. Lá não tem o que fazer. Deus nos deu a vida e esse tempo da vida, repita comigo, é tempo de agir. É tempo de fazer. E a minha pergunta é, e o que é que nós estamos fazendo? Qual está sendo a nossa ação? Ah, pastor, eu estou observando, eu estou colocando nas mãos de Deus, eu estou esperando o tempo de Deus. Meu irmão, o tempo não chegou ainda? Você está esperando o tempo de Deus há quanto tempo? Eu reconheço o tempo de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que a seu tempo Ele vos exaltará. Há tempo para tudo debaixo do sol. Eu sei disso. Eu creio nisso. Mas será que não chegou nenhum tempo para você ainda? Será que ainda estamos no tempo da observação, o tempo de espera, o tempo da contemplação? Por isso, nós precisamos aprender que é esse tempo que nós temos, é essa vida que nós temos, que é a hora de fazer. Diga para o seu irmão, você está vivendo o único tempo do agir. E que tempo é esse? É o tempo da vida. É enquanto vivemos que nós podemos agir. Agora olha para a Bíblia, por favor. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o. Repita comigo, conforme todas as tuas forças. O que eu tenho que fazer, eu farei conforme as minhas forças. Então vamos tomar cuidado aqui, porque o que eu vou fazer tem que ser dentro da minha área de dons, dentro da minha área de habilidade, dentro da minha área de capacidade, dentro do meu chamado, dentro da minha missão. Porque tem uns malucos que ao ouvirem essas coisas falam assim, ah é? Então vou dirigir Fórmula 1 agora, porque eu tenho que fazer. Pergunta para o seu irmão, tu és piloto? Sabe nem andar de bicicleta, irmão? Quer dirigir um Fórmula 1? Tem medo de andar no 11 da cidade, quer dirigir Fórmula 1? Você não tem chamado para isso, você não tem habilidade para isso, você não tem talentos para isso, você não tem dons para isso. Então, o que eu tenho que fazer
é nas minhas áreas de habilidade, é nas minhas áreas de dons, é nas minhas áreas de talento, é nas minhas áreas de capacidade. Eu não posso pensar que eu agora posso fazer qualquer coisa em qualquer lugar e que eu nasci para isso e que vai dar certo. Diga para o seu irmão, não vai. Deus me deu alguns talentos e um dos talentos que Ele não me deu é cantar. Eu nem tento. Quem me ouve cantar e gosta é só Deus, porque me ama de um amor incondicional. Porque não tem ritmo, não tem nada. Eu não tenho voz para cantar. O Palarone sempre fala para mim assim, Abraão, no corpo de Cristo, se você é alguma parte, você é a boca. Você nasceu para falar. Eu tenho um irmão caçula que canta muito bem, que compõe músicas. Tem mais de 150 músicas compostas por ele, letra e melodia. Estudou com Marcos Witt. Mas um detalhe, ele não sabe tocar nenhum instrumento. E você já viu alguém que não sabe tocar, compor? A música, tanto a letra como a melodia? Ele vai agir nas áreas em que ele tem dons, habilidades, talentos. E não agir nas áreas em que dá dinheiro. Que esse é o problema nosso hoje. Você não quer fazer o que você tem talento, habilidade, capacidade e dom. Você quer fazer o que dá dinheiro. E o que pauta as nossas ações não pode ser lucro. Isso é ser mercenário. O que pauta as nossas ações não pode ser dinheiro. Isso é avareza. O que pauta as nossas ações, o Abraão tem que agir, tem que fazer segundo os seus dons, as suas habilidades, os seus talentos, a sua capacidade, o chamado que Deus tem para mim. No que Deus me chamou, eu faço. No que Deus não me chamou, eu só admiro. Eu tenho que ter humildade para reconhecer que há coisas nessa vida que eu não domino, que eu não consigo. Eu posso estudar, eu posso fazer curso, eu posso assistir vídeos, eu posso participar de treinamento, e não adianta. Vamos dar um exemplo aqui. Você sabe jogar bola? Suponhamos então que nós vamos pegar esse irmão aqui e vamos colocar ele para andar com o Neymar por 10 anos. Depois de 10 anos, nós vamos colocá-lo em um jogo. O que é que vai dar isso? Vai dar em nada, irmão. Porque possivelmente, esse não é a área de talento, de habilidade, de capacidade, de chamado, de missão que ele tem na vida. Então aprenda. Se eu tenho que agir, eu tenho que saber quais são as áreas onde eu vou agir. Se eu tenho que funcionar, eu tenho que saber quais são as áreas que eu vou funcionar. Eu não posso pensar que eu funciono em qualquer área. Eu não posso pensar que eu sou um coringa. O que é coringa? É aquela carta que entra em qualquer lugar no jogo. Não, não. Para cada um de nós, dentro do plano maior de Deus, Ele nos escolheu para propósitos específicos, para funções específicas, para lugares específicos, para ações específicas. Eu não sou um clínico geral da fé. Não. Deus me chamou para me especializar em alguma área. Então eu vou agir, eu vou funcionar nas áreas em que Deus me chamou, me capacitou, me habilitou, me ungiu, me preparou, me levantou. Eu não posso pensar que eu tenho poder ou capacidade para agir em qualquer área, em qualquer lugar. Não. Eu tenho que ser humilde para saber que mesmo capacitado, eu tenho os meus limites. E eu preciso respeitá-los. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou só tentando introduzir para vocês, para daqui a pouco eu começar a pregar. Por isso vou perguntar de novo. Quem está me entendendo, diga amém. Deus nos deu o poder de agir.
O que pode nos atrapalhar a ação é somente ficar o quê? Observando. Observando o melhor clima, a melhor hora, as condições do tempo, observando a natureza. Eu fui chamado para agir nesta vida. Para onde eu vou, que é o mundo dos mortos, lá eu não vou agir. Então, se eu tenho que produzir, é nesta vida. Se eu tenho que fazer, é nessa vida. Se eu tenho que realizar, é nessa vida. Se eu tenho que fazer tarefas, repita comigo, é nesta vida. E eu te pergunto, como igreja, como povo de Deus, não me responda, apenas pense, o que é que você tem feito? Ou será que você está esperando? Não vamos esperar essa conferência. Vamos esperar passar esse mês. Vamos esperar passar esse ano. Você já deve ter ouvido falar uma palavrinha chamada procrastinação, que é você adiar para futuro ações que deviam ser feitas no presente. Dentro da igreja, era para nós termos as pessoas de maior capacidade de ação da sociedade. Mas, às vezes, o que nós estamos vendo é o contrário. Dentro da igreja, está se reunindo as pessoas com menor capacidade de ação da sociedade e estão escondendo-se por detrás de Deus. Porque Deus vai agir, porque Deus vai fazer, porque Deus vai acontecer, e eu sei que Deus age. Agiu e age e agirá, já falei isso aqui. Mas eu sei que Deus também me escolheu para fazer, me escolheu para agir. E porque a igreja hoje é uma igreja muito acomodada. A igreja hoje é uma igreja muito parada. A igreja hoje é uma igreja muito estagnada. Uma igreja que não age. Nós precisamos ser despertados por Deus para nos levantarmos para agir, para fazer, para produzir. Nós não fomos chamados para ser observadores, nós fomos chamados para sermos atores nesta vida, atuantes nesta vida. A minha palavra para nós aqui hoje é: desperta, meu irmão, desperta a igreja, desperta líderes, desperta pastores. Vamos avançar. Juízes capítulo 6, por favor. Livro de Juízes, capítulo 6. Versículo 1 em diante. É um texto conhecido da história de Gideão. A Bíblia diz que o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Israel, como nação, como povo, vive uma crise. Crise consequência de pecado. Muitas crises que vivemos é consequência de nossos pecados, de nossas falhas. Brasil é um país em constante crise. Eu tenho 49 anos, desde quando eu me entendo por gente que acaba uma crise, começa outra, sai uma crise e entra outra, e vai crise além de crise, e eu creio que as crises do nosso país são crises frutos do pecado dessa nação, onde eles reconhecem a crise, mas não reconhecem o pecado que gera a crise. Israel está vivendo uma crise por causa de pecado.
Israel é atacada e invadida por amalequitas. Israel é atacada e invadida pelos povos do deserto. Israel é atacada e invadida pelos os midianitas que vêm de fora. E eles levam toda a colheita, levam todo o gado, não deixam nem sequer um animal. Em meio a esta crise, nós vamos encontrar um homem chamado Gideão. E eu chamo você então para o verso de número 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão, repita comigo, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então a Bíblia traça aqui um panorama. Qual é o panorama? Tem um homem, por nome de Gideão, que está fazendo o quê? Malhando trigo. Onde? No tanque de pisar uvas. Todos aqui sabem o que é malhar trigo? Quem sabe, levanta a mão. Pouca gente, então vamos explicar. Trigo produz um grão, e esse grão espremido se torna farinha de trigo, e esse grão moído se torna farinha de trigo, e da farinha de trigo vocês sabem então tudo que nós fazemos. O trigo precisa ser debulhado. O trigo cresce envolto de uma casca bem fina. E quando é colhido, ele precisa ser batido em algum lugar para que a casca separe-se do grão do trigo, para que o grão seja levado para o moinho, se transformar em farinha de trigo, para bolos, biscoitos, pães e assim por diante. Essa casca fina, que é como uma palha, não se solta facilmente do grão de trigo. Então, em um tempo de maquinário agrícola inexistente, estamos falando aqui de quantos milhares de anos atrás, a melhor maneira de debulhar trigo, de descascar trigo, de arrancar a palha do trigo, é bater com os molhos de trigo em algum lugar. Para, ao bater, a casca separa do grão de trigo. Só que o melhor lugar para se fazer isso era em campo aberto, preferencialmente em alto de colinas ou montanhas, onde existe vento, porque na hora que você bate o trigo e a casca se solta do grão, o vento leva a casca e fica no chão somente o grão, e você então pega, leva para a pedra de moinho para moer aquele grão para produzir a farinha de trigo. Quem entendeu, diga amém. Então era para Gideão, agricultor de trigo, está malhando trigo onde? Repita comigo, na montanha, em um lugar de vento. Mas Gideão estava malhando trigo na montanha em um lugar de vento? Não. Gideão estava malhando trigo onde? No tanque de pisar uvas. E por que Gideão não está lá no alto da montanha? Porque se ele vai para o alto da montanha malhar trigo, quem o veria? Os midianitas e os amalequitas. E eles então iriam até Gideão e fariam o que com aquela colheita? Roubariam toda aquela colheita e Gideão ia experimentar fome, ruína, falência. Isso impediu Gideão de agir? Isso impediu Gideão de trabalhar? As condições eram as melhores? A situação era a melhor? As ferramentas eram as melhores? O momento era o melhor? Mas Gideão, mesmo assim, repita comigo, agia. Gideão estava fazendo todo esse trabalho em um tanque de pisar uvas. Então os tanques eram geralmente de pedra ou de madeira,
não temos ainda cobre, não temos ainda ferro, não estamos ainda na era dos metais. Quem lembrou história aí, quinta série, vai recordar isso aí. Nós ainda estamos no tempo da pedra polida. Antes vem a pedra lascada. Pedra lascada é o tempo de Abraão. Gideão, Juízes, estamos ainda no tempo da pedra polida. O homem ainda não havia descoberto os metais. O primeiro metal que foi o cobre, depois vai descobrir o ferro. Então ele não descobriu isso ainda. Para se produzir o vinho, fruto da videira, da uva, os melhores lugares para trabalhar o vinho eram em lugares frescos. Lugares onde a temperatura não subia. Porque em um lugar quente, a uva que você espreme e dela faz o suco de uva, estraga, azeda, vira vinagre. Eles não tinham geladeira. Então, qual eram os lugares de temperatura mais amena? Lugares perto da rocha ou dentro da rocha, que nós chamamos de quê? De caverna. As cavernas, em geral, mantêm uma temperatura interna de 19 graus. Não importa quantos graus esteja lá fora. Pode ser acima de 19 graus, lá dentro vai estar 19 graus. Pode ser abaixo de 19 graus, lá dentro vai estar 19 graus. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui perto de vocês tem a preciosidade do mundo, que é o Petar. Quem já foi no Petar aí? Ninguém? Mas, gente, eu não sou daqui, já fui. Como é que vocês não foram? Quem sabe o que é Petar? Nem saber vocês sabem? Sangue de Jesus tem poder. Quem nasceu aqui? Quem é paranaense de nascimento? Ah, mas não são não. Mas não são mesmo. Petar é Parque Ecológico Turístico do Alto Ribeira. Fica aqui na divisa de São Paulo com Paraná. Perto da cidade de Iporanga. Lembraram agora? Nem assim? Sangue de Jesus tem poder. O Petar tem 300 cavernas. 300 cavernas, aqui pertinho de vocês. Ó. 300 cavernas. Algumas, em número de 15, são abertas à visitação. Eu já fui nas 15, vocês nem conhecem. Sangue de Jesus tem poder. Foi a primeira vez que eu entrei nessas cavernas. Passei lá 5 dias andando lá, com guia turístico e tudo mais. E uma das coisas que eu aprendi quando entrei na caverna foi isso. Falei assim, Abraão, não importa a temperatura lá fora, a temperatura aqui é 19 graus. Então, os índios pegavam muito das suas colheitas e guardavam nas cavernas para serem conservadas em uma temperatura mais baixa. Gideão está malhando trigo ou dentro de uma caverna, ou próximo de uma caverna, ou possivelmente em alguma bacia, entre aspas, feita pela natureza de pedra. E como era esse lugar? Pegava-se as uvas colhidas, jogava-se lá dentro, lavava-se os pés e ficava pisando, andando ali dentro, até que toda aquela uva fosse espremida e dali nascesse o suco. E guardado lá dentro, ele era conservado até fermentar, para se tornar vinho. E se estragasse, azedasse, se tornava vinagre. Então Gideão está em um lugar sem vento, porque caverna não venta. Em um lugar escuro, porque caverna não tem luz natural, a não ser na entrada dela. Quanto mais para o fundo você vai entrando, mais escuro vai ficando. Gideão está trabalhando em um lugar que não é o melhor lugar, e de uma maneira que não é da melhor maneira, mas repita comigo, Gideão está trabalhando. Se sou eu e você, no lugar de Gideão, em todo esse contexto que eu narrei aqui, da invasão midianita, invasão amalequita, roubando todas as coisas, nós estaríamos trabalhando dentro de uma caverna, se era para nós estarmos trabalhando no alto de uma montanha? Eu quero que você pense e me responda, sim ou não? Ou nós estaríamos aguardando
o melhor momento, a melhor hora, a melhor oportunidade, a melhor fase. Eu sou admirador de Gideão, entre tantas coisas, mas uma delas é que Gideão está em local impróprio, com ferramenta imprópria, em hora imprópria, mas Gideão não está acomodado. Gideão não está parado. Repita comigo, Gideão está agindo. Eu no lugar de Gideão agiria. Você no lugar de Gideão agiria. Nós no lugar de Gideão agiríamos. Ou nós estaríamos orando a Deus, Deus prepara a melhor hora. Deus prepara o melhor momento. Deus prepara a melhor condição. Deus prepara a melhor situação. Meu irmão, é lógico que nós podemos orar qualquer coisa. Mas há oração que não é inteligente. Há oração que não tem respaldo bíblico. Há uma oração que nós não devíamos fazer. Eu sempre conto isso. Uma vez eu estava na casa do meu pai, eu ia ao banheiro e eu sempre procuro um livro para ir ao banheiro. Já que está fazendo merda, vamos fazer uma merda que colocamos alguma coisa na cabeça, né? E aí, entrei no escritório do meu pai, fui procurar os livretos que dá para ler bem rápido. E peguei um livreto, estava escrito assim, um homem que teve todas as orações respondidas. Eu falei, muito bom. Que homem é esse que teve todas as orações respondidas? Um livreto pequeno, 30 páginas. Aí levei, sentei, abri, comecei, primeira página. Eu fiz 40 mil orações a Deus. Olha, ele anotou quantas orações fez. Deus respondeu a todas. E ele continua descrevendo. Algumas ele disse sim, outras ele disse não, e outras ele disse espere um pouco. Aí eu fechei o livro e falei assim, então também fiz isso. Deus também respondeu todas as minhas orações então. Porque no nosso subconsciente de crente, nós entendemos que a oração que Deus responde é a oração que Deus diz sim. Mas não também é resposta. Espere um pouco também é resposta. Gente mimada que só aceita sim. Meu irmão, o pior crente que existe hoje dentro da igreja não é o incrédulo. Há esperança para o incrédulo. Que a fé vem pelo e o ouvir a palavra. O pior crente que existe dentro da igreja é o pecador. Mas há esperança para o pecador. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. Mas há um tipo de crente que não há esperança para ele. É o crente mimado. É o crente chato. É o crente enjoado. É o crente casca de ovo. É o crente cristal. Qualquer coisa, hoje tem um nome até moderno. É o crente mimimi. É o crente mimizento. Pastor, não gostei. Come pouco então. Quando eu não gosto da comida, você quer que eu faço? Ou eu não como, ou eu como pouco. Mas eu não vou impedir quem fez a comida de servir a comida. Mas não é que na igreja tem um povo que não gosta e quem impediu o pastor? Ah, irmão, se é minha ovelha, eu falo, vai em outro lugar, meu irmão. Porque você não gosta, você acha que agora eu não vou fazer. Porque você não gosta, você acha que agora eu não vou falar. Senta e come pouco, porque o cardápio é esse. Não preparei outra coisa. É um povo mimizento, nojento, chato, enjoado, que se Deus está vomitando, você acha que eu vou aceitar? Meu irmão, eu não estou nem aí para esse tipo de crente. Não gosto desse tipo de crente, rasgo na frente deles. E se não gostou, a portinha ali, ó. A mesma que entrou, sai. A esperança para o pecador que se arrepende. A esperança para aquela pessoa que precisa de transformação, de milagre. Mas não há esperança para o chato. Não há esperança para o enjoado. Não há esperança para o murmurador. Pastor, o senhor não está sendo bíblico. Eu estou e te provo. O povo que murmurou contra a terra que Moisés mandou os espias, teve esperança para eles? O que Deus falou? O povo que disse, nós e nossos filhos morreremos nesse deserto,
vai andar nesse deserto até que toda essa geração passe e que os filhos deles entrem na terra prometida. A viagem que era para durar 11 dias, durou 40 anos, andando em círculo, porque Deus esperou os enjoados morrerem. Deus esperou os murmuradores morrerem. Talvez você não saiba, mas você está atrasando o que Deus quer fazer nessa igreja. Deus talvez está esperando é você morrer. Porque você reclama demais, você murmura demais, você é mimizento demais, você é chato demais. Se você é assim, você é o pior crente que existe no mundo. Que Deus tenha misericórdia do César. Por quê, pastor? Porque deu você para ele, pastorear. E por que reclamador demora a morrer? Porque nem no céu é bem-vindo e nem no inferno, só sobrou a terra. Deus não leva e nem o diabo carrega, só sobrou esse mundo. Aí vai para a vida do César aqui, coitado, que não tem alternativa. Fica aí te aguentando. E eu falo isso aí porque eu vou embora mesmo segunda-feira e problema é de vocês. Quero nem saber o que vai dar aqui. Meu irmão, você não está vendo o Gideão reclamar. Você não está vendo o Gideão murmurar. Você não está vendo o Gideão falar nada. Gideão está trabalhando sozinho. Onde é que está a família dele? Onde é que está a esposa dele? Onde estão os filhos dele? Onde estão os irmãos dele? Por que Gideão está trabalhando sozinho? São poucas pessoas que em situação adversa, com ferramenta inapropriada, com um momento difícil, com uma situação de crise, uma situação de guerra, continuam trabalhando. Pandemia está aí para mostrar. Você ficou em casa? Parou de trabalhar? Porque a situação não era boa, o ambiente não era favorável, o risco era grande. A igreja na pandemia decepcionou a todos. Pastores e Jesus. Uma igreja que entrou para dentro das portas da sua casa, fechou suas portas e vamos esperar o melhor momento. Meu irmão, eu me decepcionei com as ovelhas que eu pastoreio, com os líderes que eu lidero. Eu disse, tudo que eu fiz parece que não resolve nada. Por quê? Se Gideão estivesse numa crise de Covid, ele iria trabalhar. Escondido, mas trabalhava. Em um lugar que não era visto, mas trabalhava. Porque Gideão, repita comigo, é homem de ação. Gideão, repita comigo, é homem de agir. E nós somos o quê? Qual é a sua desculpa para não agir? Qual é a sua desculpa para não fazer? Qual é a sua desculpa para ficar trancado em algum lugar, esperando o melhor momento, esperando a melhor condição, esperando a melhor hora? Não por acaso, não por acidente. Exatamente para esse homem, versículo 12. Quem que aparece para ele? O anjo do Senhor. Teologicamente, há uma linha de interpretação, dizendo que isso aqui é uma cristofania. Cristofania é a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Por isso que anjo aqui está com letra maiúscula. E Senhor aqui também com letra maiúscula. Então ele aparece para Gideão e a palavra, o vocabulário, o adjetivo, a linguagem é: você é corajoso. E o Senhor Deus está com você. Porque Deus viu coragem em Gideão. Porque para agir é necessário coragem. Agir em condição adversa, agir em meio à perseguição, fazer em meio à crise, produzir em meio à guerra, é necessário o quê? Coragem. Irmãos, dentro da igreja hoje, respeitosamente, mas, meu irmão, com a autoridade que eu tenho, que Deus me dá, a igreja hoje há mais covardes do que corajosos. Há mais gente com o rabo entre as pernas
do que gente aí fora vencendo. É impressionante o estado da igreja. É impressionante o posicionamento da igreja. É impressionante a situação da igreja hoje. Nós somos a geração mais superficial e mais fraca que já houve na história de 2000 anos de cristianismo. E a responsabilidade disso é dos pastores, porque a igreja é reflexo dos seus pastores. Pastores covardes geram ovelhas covardes. Pastores corajosos geram ovelhas corajosas. Mas Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus nos tem dado espírito de ousadia. De que espírito sois? Que espírito habita em vós? Será que não é o Espírito de Deus? Gideão está lá em situação adversa, Gideão está lá em condição adversa, trabalhando. O anjo do Senhor apareceu para ele, porque o anjo do Senhor não apareceu para outro. O anjo do Senhor aparece para ele e ele recebe uma palavra de elogio, uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação. Você é corajoso, o Senhor está com você. Sabe o que eu interpreto disso? Deus está com aqueles que agem. Deus está com aqueles que fazem. Deus está com aqueles que produzem. Deus está com aqueles que realizam. Deus está com aqueles que têm ações. Quando Gideão ouve isso de Deus, olha o caráter. Verso 13. Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que é que está acontecendo tudo isso com a gente? Preste atenção. O anjo não disse que Deus estava com o povo. O anjo disse que Deus estava com quem? Com Gideão. Gideão é quem pergunta se o Senhor Deus está com o nosso povo. Por que é que está acontecendo tudo isso com a gente? Enquanto Deus traz algo exclusivo, Gideão pega aquilo e generaliza para todo o povo. Gideão é um trabalhador indignado, não conformado. Gideão é um trabalhador que está ali sem aceitar aquela condição. Mas não tem como mudar a condição, então ele está ali. E ele então vai fazer outra pergunta. Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Verso 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos... Deus repreendeu as falas de Gideão? Não. Deus disse que Gideão estava errado? Não. Deus disse que Gideão tem força. Deus diz que Gideão é forte. Para agir é necessário muita força. Para produzir é necessário muita força. Em momento inapropriado, com ferramenta inapropriada, em condição inapropriada, em situação inapropriada. E mesmo assim você está agindo, produzindo, fazendo, realizando dentro do seu chamado, da sua missão, da tua área de habilidade, da sua área de ação, da sua área de talento, da sua área de dom, da sua área de domínio. É porque existe força aí dentro. Existe algo que está te impulsionando, te levando para frente, te levando para cima. Isso não pode ser desconsiderado. Deus vê isso em Gideão e diz para ele: vai nessa força. Aprenda uma coisa. Por que Deus não aparece para certas pessoas? Porque a revelação não vem para certas pessoas. A revelação não faz de um fraco forte. A revelação já vem para os que são fortes. Gideão, sem a revelação, tinha esta força. E diz a Bíblia então que Deus o impulsiona e Gideão então responde: Senhor, como posso libertar Israel? E ele então dá uma descrição de família. Minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Verso 16. O Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Gideão tem força
E Gideão agora vai ter o quê? Vai ter ajuda. Você conhece a história, eu não vou ter mais tempo. Gideão regimenta um exército. O número desse exército é muito elevado, 300 mil. 30 mil quer dizer. Não, 32 mil. Deus fala, é gente demais. Quando Deus fala é gente demais, vai embora uma leva. E ainda sobra quantos? 10 mil. Ainda é gente demais. Deus faz o outro teste, fica quantos? 300. E com esses 300, Gideão livra Israel do domínio dos midianitas. Mas o homem que livrou Israel era o homem que tinha o poder da ação. Ele não agiu quando Deus falou para ele atacar os midianitas. Ele já agia trabalhando em lugar inapropriado, com ferramenta inapropriada, em situação inapropriada, mas repita comigo, ele estava agindo. Satanás tem um objetivo dentro da igreja. Iludido é você de pensar que o objetivo de Satanás é fechar a igreja. Se Satanás fechar a igreja, ele sabe que arruma um grande problema. Nós vamos para onde? Melhor coisa para o mundo é nós ficarmos aqui dentro. A pior coisa para o mundo é nos colocar lá fora. Porque enquanto aqui dentro, nós só oramos aqui dentro. Nós só pregamos aqui dentro. Querem nos colocar lá fora? Pregar lá fora e orar lá fora vai nos fazer mais efetivos nessa sociedade. O objetivo do diabo não é fechar igrejas, é ilusão sua. O objetivo do diabo é tornar a igreja inoperante, sem ação, sem realização. Porque a igreja existe, mas seria como não existisse, pela falta da ação. Por isso eu quero te ensinar 3 coisas, que para mim são decisivas na minha vida sempre. Quando eu me deparo com algo que eu tenho que fazer, algo que vem às minhas mãos, algo que eu fui chamado para fazer, algo que eu fui acionado para fazer, algo que me dão oportunidade de fazer, algo que chegou a hora de eu fazer, algo que eu entendi que é para eu fazer. Tem 3 coisas que eu então começo a fazer na minha vida. Repita comigo. Comece onde você está. Comece com o que você tem. Comece com o que você sabe. Mas olhe para mim. Comece. O problema da ação é você vencer a inércia. O problema do agir é você sair da inoperância para a operância. O problema do realizar é você começar a realizar. Vencer a inércia exige muita energia. E o que às vezes atrapalha a gente? Eu quero começar, mas com o que eu ainda não tenho. Então eu digo, no dia que eu tiver, eu começo. Você então não vai começar. Eu vou começar quando eu souber. Deixa eu estudar primeiro. Então, enquanto eu não sei, eu ainda não começo. No dia que quando eu estiver naquele lugar, eu vou começar. Mas como eu não estou naquele lugar, eu vou fazer o que primeiro? Eu vou esperar. Não, meu irmão. Não é assim. Repita comigo, eu vou começar com o que eu tenho. Eu vou começar com o que eu sei. Eu vou começar onde eu estou. Mas eu vou começar. Deus te deu um chamado. Por que você não começou? Você está esperando chegar a um lugar? Está esperando ter alguma coisa? Está esperando aprender alguma coisa? Para depois começar. E enquanto isso, o que você vai fazendo? Procrastinando, adiando, atrasando o começo da mudança de vida,
o começo de um ministério, o começo de um casamento, o começo de uma empresa, o começo de uma faculdade, o começo de uma família, o começo de uma igreja, o começo de uma missão. Porque você está esperando a condição ideal. Você está esperando a ferramenta ideal. Você está esperando o lugar ideal. Aprenda uma coisa, depois do Éden, não existe mais lugar ideal. Depois do Éden, não existe mais hora ideal. Depois do Éden, não existe mais o saber ideal. Há 10 anos atrás, Deus me deu uma área em Juiz de Fora. César estava lá nessa época, morando na minha casa. Ele participou comigo do primeiro dia, lá nesse lugar. Eu orava a Deus por um lugar chamado Reobote. Reobote foi uma expressão usada por Isaac e significa lugar espaçoso. Eu, na minha preparação ministerial, eu fui muito influenciado com George Miller, ou George Miller. Quem não conhece, George Miller foi um homem que fez a diferença em Glasgow, na Escócia, na próxima Inglaterra, no século XIX. George Miller abriu o orfanato para 6.000 crianças, sem nunca pedir ajuda para ninguém. E essa obra social de George Miller, para a responsabilidade social da igreja, me influenciou muito. Eu sei que a missão da igreja é espiritual, mas a igreja tem uma responsabilidade social que ela não pode negar e nem fugir dela. E isso me influenciou muito, e quando eu fui ser pastor, comecei meu ministério pastoral, eu sempre tive um sonho de criar um centro social da igreja, onde nós íamos ter neste lugar centralizado, por isso o nome centro, todo o trabalho social. E o sonho era, e é, o projeto era e é, uma comunidade terapêutica para homens, uma para mulheres, um lar para idosos, um lar para órfãos, uma escola de pastores, uma área de lazer para a igreja. E eu comecei a orar a Deus, quando foi há 10 anos atrás, em 2012, Deus nos deu uma área, à época, avaliada em 1,5 milhão, hoje, 3.800.000. 103.000 metros quadrados, mais de 10 hectares, mais de 10 campos de futebol, toda uma montanha. A minha região em Juiz de Fora, a zona da Mata Mineira, é uma região montanhosa. Nós estamos no contraforte da Serra da Mantiqueira, que começa lá em Barbacena e estende-se até o estado de São Paulo. Então, Juiz de Fora tem muita montanha por causa disso. E no mês de junho de 2012, nós começamos a trabalhar lá. E o que eu tinha? E o que eu sabia? Onde eu estava? Eu comecei com o que eu sabia, comecei onde eu estava, comecei com o que eu tinha, mas eu comecei. Sem um centavo. Eu reuni com alguns homens, um deles era o César, em 6 carros, foice, algumas roçadeiras, facão, enxada, pá, e fomos para lá começar a roçar pasto. Porque era só isso que havia. Não havia energia elétrica, não havia água, não havia esgoto. Era uma rua sem saída, no alto de uma montanha, na zona norte da cidade, num bairro chamado Nova Benfica, e nós começamos lá. Chamaram polícia para nós, falaram que nós éramos sem terra. IEF, Instituto Estadual de Floresta, foi várias vezes. O IBAMA foi várias vezes. A Polícia Ambiental foi várias vezes. A Polícia Civil foi várias vezes. A Prefeitura foi várias vezes. A comunidade, moradores em volta foram várias vezes. Tinha vez que a gente quase tinha que brigar, quase tinha que partir para briga. O César estava em uma vez, que ele puxou um facão para o cara lá, vizinho que estava perturbando, entendeu? Mas, meu irmão, e todo mundo olhava para mim e falava assim: mas Abraão, você tem dinheiro? Não. E por que você está começando? Porque nós temos que começar com o que nós temos. Nós temos que começar onde nós estamos. Nós temos que começar
com o que nós sabemos. Se eu soubesse mais, me ajudaria mais. Se eu tivesse mais, me ajudaria mais. Se eu estivesse em lugar melhor, me ajudaria mais. Mas nenhum começo é ideal. Nenhum começo depois do pecado é fácil. O único que teve tudo para começar fácil foi Adão. E deu uma lenha danada. Deus deu a Adão tudo que Adão precisava. Adão não tinha falta de nada. Já começou grande, começou no lugar perfeito. E mesmo assim não funcionou. Jesus, o nosso segundo Adão, também veio começar. Mas Jesus não veio começar no lugar ideal. Foi uma manjedoura. Jesus não veio começar com conhecimento ideal. Nem falar ele sabia. Jesus veio começar não com tudo o que tinha. Na verdade não tinha nada. Mas Jesus começou. A igreja, quando começou, não começou no melhor momento. A igreja começou no pior lugar, Jerusalém, onde mataram, crucificaram Jesus, julgaram Jesus. A igreja começou em um momento de perseguição. A igreja começou com poucas pessoas. A igreja começou com imóvel emprestado. Mas a igreja começou. O nosso problema é que nós queremos começar no alto nível. E a gente aprende na Bíblia que as coisas para Deus começam em baixo nível, mas terminarão em alto nível. O problema é quando nós queremos começar em alto nível, com o lugar ideal, com a condição ideal, com o saber ideal, com os recursos ideais, e enquanto isso você se paralisa, e a realidade é que você não começa. Quantas coisas Deus já colocou no seu coração para você começar? Quantas palavras Deus já deu para você começar? Quantos impulsos você já recebeu de Deus para começar? E por que você não começou? Porque você está observando o vento, observando as nuvens, observando o tempo, observando o melhor momento. E o tempo está passando. Eu faço em janeiro 50 anos de idade. E a minha oração a Deus é: Deus, tenha misericórdia de mim. Se eu viver 80 anos, o que não é pouco na minha opinião, eu tenho pela frente muito menos o que eu já tive para trás. Deus, acelere sua obra na minha vida. O tempo está passando. O meu fim aqui na terra está chegando. Davi disse que a nossa vida aqui na terra é como um sopro. Nós somos como uma erva que hoje existe e amanhã não existe mais. E você fica perdendo o seu tempo, desperdiçando o seu tempo, procrastinando o seu tempo, atrasando o seu tempo, esperando o momento ideal. Se você fosse Gideão, você e sua família passariam. Se Gideão fosse você, ele e a família passariam fome. Se Gideão fosse nós, ele e a família não teriam o que comer. Mas Gideão foi contra a situação. Gideão foi contra a realidade. Se alguém passasse e o visse trabalhando, o chamaria de quê? De doido. Eu termino, porque o meu tempo já terminou. Lembrando a você como essa igreja começou. Não essa em Curitiba, essa no Brasil, Casa da Bênção. Havia um homem que falava assim: Casa da Bênção é uma igreja que nasceu para dar errado, mas por um milagre deu certo. Eu nunca mais esqueci isso. A nossa igreja nasceu no pior momento possível, 1964. Ato institucional número 5 em vigor, o AI-5. Congresso fechado. Direitos políticos cassados. E a nossa igreja nasceu nas praças públicas de Juiz de Fora. De Belo Horizonte, antiga Praça Vaz de Melo. Hoje não existe mais. No lugar da Praça Vaz de Melo, hoje é a rodoviária de Belo Horizonte. Em um momento onde não podia haver aglomeração de pessoas, o apóstolo Doriel começou a fazer reunião nas praças. O altar era um caixote, sem microfone, sem instrumento de som,
sem dinheiro. Só ele e sua esposa, a nossa querida missionária Ruth. Mas o apóstolo Doriel estava praticando o princípio do TBC. Ele começou com o que tinha. Começou onde estava. Começou onde sabia, com o que sabia. E olha onde essa igreja está hoje. Se o apóstolo Doriel talvez fosse um de nós, ele estaria esperando o melhor momento, a melhor hora, os recursos chegarem. Nosso Centro Social em Juiz de Fora comemora 10 anos dia 7 de setembro agora. Todo mês de setembro nós fazemos a festa de comemoração daquele lugar. César estava lá no começo. Hoje, a comunidade terapêutica para homens já funciona. Ano que vem começamos a construir a comunidade terapêutica para mulheres. Hoje, já tem lá vaca, boi, cavalo, cachorro, porco, galinha. Tem gente que vai lá e pergunta se eu sou agrônomo. Eu falei assim, não. Mas como é que o senhor faz tudo isso? Eu comecei com o que eu sei. Mas eu comecei. Tem gente que vai lá e pergunta se eu sou construtor, se eu sou engenheiro, se eu sou arquiteto. Eu falei não, mas eu comecei com o que eu sabia. Hoje existe uma obra. Linda, linda, linda. Já plantei lá mais de 450 árvores. Aqueles coqueiros que nós plantamos lá na entrada já estão todos com 5 metros de altura. As quaresmeiras já estão todas florindo. Os ipês ainda estão do meu tamanho. Quando alguém chegar lá, mas que lindo! Olha o que Deus fez. Deus, coisa nenhuma. Isso aí fui eu. Ele fez as plantas, mas quem colocou aí, plantou aí, fui eu. Ele fez a semente, ele fez as flores, mas quem plantou aí, fui eu. Os projetos não param. Quem vai lá comigo, eu falo, ali eu construo isso, eu construo aquilo, eu construo outro. Alguém diz, mas o senhor vai arrumar dinheiro onde? Isso é outra história. Mas se eu fosse pensar no dinheiro, eu não teria nem começado. Dinheiro é importante? É. Mas dinheiro não é condição para começar o que Deus nos mandou fazer. Eu vim aqui hoje para dizer para essa igreja que aquilo que Deus deu para vocês fazerem está na hora de começar. Começa com o que vocês têm. Comece com o que vocês sabem. Comece onde vocês estão. Mas a palavra é, em nome de Jesus, comecem. Parem de esperar. Parem de adiar. Parem de procrastinar. O tempo certo nunca virá. O momento certo nunca virá. A condição ideal nunca virá. Acredite no que Deus deu e comece. E Deus abrirá as portas que serão necessárias. Deus trará os recursos que serão necessários. Deus trará as pessoas que serão necessárias. Mas em nome de Jesus, comecem. Eu queria que você ficasse de pé. Diga para o seu irmão, TBC para você. Pastor, o que eu preciso para praticar o TBC? Repita comigo, começar com o que eu tenho. Começar com o que eu sei. Começar onde eu estou. Eu tenho certeza, convicção plena, que ninguém aqui não tem nada. Que ninguém aqui não sabe nada. Que ninguém aqui não está em lugar nenhum. Você está em algum lugar. Você tem alguma coisa. Você sabe alguma coisa. Comece com isso. Comece com isso. Comece com isso. Pare de olhar para aqueles que começaram e hoje estão em altíssimo nível. E você está esperando aquele nível para começar. Não! Todos que começaram na precariedade. Com exceção de Adão, como eu já disse, todos começaram com a dificuldade. Mas todos eles começaram. Deus começou uma obra na sua vida.
Deus não esperou você ser santo para começar. Deus não esperou você ser salvo para começar. Deus não esperou você ser batizado para começar. Deus não esperou você entrar em um prédio para começar. Deus não esperou você se arrepender para começar. Deus não esperou você mudar de vida para começar. Deus começou a obra dele na sua vida em condições inapropriadas. Mas Deus começou. E por que você não começa? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, olha para esse povo aqui, Pai. Senhor meu Deus, olha para essa igreja aqui, Pai. Senhor, coisas precisam ser começadas. Há coisas que estão paradas. Há coisas que estão em banho-maria. Há coisas que estão com status de espera. Há coisas que estão sendo procrastinadas, adiadas, há dias, há semanas, há meses, há anos. Senhor, e esta obra tem que começar. Ó Pai, olhe para cada um que aqui está. Desate as amarras que impedem o começo. Desate os nós que impedem o começo. Meu Deus, destrave o que está travando o começo. Senhor, desamarre o que está amarrando o começo. Senhor, libere em nome de Jesus o começo. Há começos aqui neste lugar. Há começos aqui nesta igreja. Há começos aqui nesta casa. Senhor meu Deus, que estão sendo adiados. Adiados. Mas a tua palavra aqui hoje é: comecem. ICB Curitiba, comece. Casa da Bênção Curitiba, comece. Povo de Deus em Curitiba, comece. Comece, Pai. Comece ministérios aqui neste lugar. Comece, meu Deus, obras aqui neste lugar. Comece, meu Deus, escolas aqui neste lugar. Comece, meu Deus, células aqui neste lugar. Comece, meu Deus, discipulados aqui neste lugar. Comece, meu Deus, estratégias aqui neste lugar. Comece, meu Deus, visões aqui neste lugar. Comece, meu Deus, projetos aqui neste lugar. Comece, meu Deus, planos aqui neste lugar. Oh Pai, Pai, eu percebo no mundo espiritual que é a hora do começo. Pai, eu percebo no mundo espiritual que é a hora do primeiro passo. É a hora da largada. É a hora da arrancada. É a hora do start. É a hora de vencer a inércia. É a hora de parar de adiar projetos. É a hora de parar de adiar sonhos. É a hora de parar de adiar planos. Pai, eu não sei detalhes desta casa. Eu não sei detalhes da liderança, do povo que está aqui neste lugar. Mas, Senhor, está na hora de começar. Está na hora de começar. Está na hora de começar. Está na hora de começar, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para mim. Acende as luzes aí, por favor. Vem cá, César. Seu começo está aqui, ó. Você não vai começar com quem virá, você vai começar com quem está. Você não vai começar com o que você vai ter, você vai começar com o que você tem. Pode parecer pouco, pode parecer pequeno, mas eu conheço muita gente que está orando para ter isso aqui. Eu conheço muita gente que está trabalhando para chegar nesse nível. Não sei exatamente o que te falam, não sei exatamente como te influenciam, mas eu quero te ensinar uma vacina que você tem que tomar todo dia. Todo dia eu quero te aconselhar a vacinar e vacinar essa igreja. Essa vacina chama-se PVTD.
sejam vacinados diariamente com PVTD. Que vacina é essa, Abraão? É vacina contra parente, vizinho e técnico desinformado. Quem mais vai te desanimar é parente. Quem mais vai te desanimar é vizinho. Quem mais vai te desanimar são os técnicos, os acadêmicos, os doutores desinformados. Se você não tomar essa vacina todo dia, você nunca começa. Porque um vizinho vai chegar dizendo que está muito ruim. Um parente vai chegar dizendo que não tem jeito. Um técnico ultrapassado, desinformado, um acadêmico, um teólogo, criado no danoninho, no todinho, no leite desnatado, vai chegar dizendo que não tem jeito. Vacine-se contra esse povo. Esse é o povo chato que eu te falei. Os chatos estão dentro da nossa casa. Os chatos são nossos vizinhos. Os chatos são os pseudo-doutores. Fique surdo para eles. Fique bobo para eles. Fique cego para eles. Mas comece com o que você tem. E é isso que você tem. Comece com o que você sabe. Já está aí dentro de você. Comece onde você está. E é aqui que você está. É aqui que vai te levar ao próximo lugar. Mas você tem que começar aqui. Eu não sei o que falam para vocês também como igreja. Mas comecem com o que vocês têm. E o que vocês têm é Ele. Comecem com o que vocês sabem. E o que vocês sabem está aí. Comecem onde vocês estão. E vocês estão aqui. Vocês podiam ter alguém melhor? Sim, mas não tem. Vocês podiam estar em um lugar melhor? Sim, mas não estão. Vocês podiam ter mais conhecimento? Sim, mas não tem. E se não é possível isso, vocês têm que começar com o quê? E o que vocês têm? César. Vocês têm que começar onde? Onde vocês estão. E onde vocês estão? No Pinheirinho. Vocês têm que começar com o que vocês sabem. E o que vocês sabem está aí na mente de vocês. Mas diga para o seu irmão, vamos todo dia. Diga para o seu irmão, vamos todo dia nos vacinar com a PVTD. Que vacina é essa, pastor? Vacina contra parente, vizinho e técnico desinformado. Olhe para mim e raciocina comigo. Eu tenho certeza que quem mais te desanima na vida são parentes. Eu tenho certeza. Eu não preciso conhecer a sua família para saber disso. Eu tenho certeza que quem mais te desanima depois dos parentes são vizinhos. Eu não preciso saber onde você mora para saber disso. Eu tenho certeza que quem mais te desanima é gente que pensa que sabe. Os acadêmicos ultrapassados e frustrados. Os doutores e PhDs pseudo-informados, que diz que você está atrasado. Se você não tomar vacina contra essa praga, você não vai conseguir. Por isso, olha para o seu irmão, hoje é a primeira dose da PVTD. Mas esse vírus é tão desgraçado, irmão, essa praga é tão brava, que a gente tem que tomar essa vacina quais dias? Amanhã, quando você acordar, aplique em você mesmo PVTD. Pastor, como é que eu aplico? Deus, me torne imune a tudo que meus parentes vão me dizer, que meus vizinhos vão me aconselhar e que os técnicos desinformados vão querer me ensinar. Todo dia eu faço isso. Lá no centro social, todo dia chegam lá. Mas Abraão, esse pasto não dá. Entra aqui e sai lá, irmão. Os bois estão comendo o pasto que tem. Mas Abraão, essas galinhas não vão produzir. Entra aqui e sai lá. Nós estamos comendo o ovo das galinhas que tem. Mas Abraão, esse cavalo não é bom. Entra aqui e sai lá. Eu ando é no cavalo que tem. Mas Abraão, essas porcas não vão dar certo. Entra aqui e sai lá. Os leitões que estão lá são das porcas que nós temos. Abraão, essa vaca não vai produzir leite. Entra aqui e sai lá. Mas é essa vaca que eu tenho. Quando recebo um acolhido lá, a maioria dos nossos acolhidos vem da população de rua.
Vaga social, não paga nada. Chega sujo, fedido, sem banho. O recordista é um que chegou lá com 75 dias sem tomar banho. O que você imaginar de piolho, carrapato e pulga tinha no cabelo, na região genital, nas axilas. Dava banho atrás de banho, não adiantava. Um negão grandão chamado Josemar falou assim: gente, joga criolina, não tem jeito. Uma nhaca, gente. Chegou lá com diagnóstico de esquizofrenia. Descalço, sem camisa, com a bermuda e uma mochila. Dentro da mochila tinha uma machadinha, um facão e uma corrente. Quando chegou lá, alguém olhou e disse: Abraão, isso não tem jeito. Olha o PVTD aí. Entrava aqui, saía lá. Tem 5 anos. É zelador da igreja, conseguimos aposentá-lo. Hoje é lutador de Muay Thai. Arrumou uma maluca lá que disse que quer casar com ele. Vão casar esse ano. Mas eu comecei onde eu estava. Eu comecei com o que eu tinha. Eu comecei com o que eu sabia. Mas e dia 7 agora, eu tenho 10 anos para celebrar do que eu comecei. Sem dinheiro, em situação inapropriada, sem ferramentas. César estava lá comigo no primeiro dia que nós começamos. Só eucalipto e pasto, mais nada, o alto de uma montanha. Amanhã eu vou contar mais sobre a história de lá. Mas eu estou aqui para dizer, eu comecei. Em nome de Jesus, comecem o que Deus já está colocando aí dentro. Diga para o seu irmão, TBC para você. Diga para o seu irmão, TBC para você. Pastor, e o que é TBC? Amanhã vocês vão descobrir. Por enquanto, que vocês já precisam saber é o PVTD. O que vocês já precisam saber? Vacina contra o quê? Parente, P de parente, V de vizinho e TD de técnico desinformado. Ou se você quiser aplicar, põe um PVPD. Parente, vizinho e pastor desinformado. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. E é só para começar, amém? Então, para começar, vamos decidir começar, amém? Glória a Deus. Quem foi abençoado nesta noite? Amanhã tem mais. Não se atrase. 3 horas, 15 horas começa a nossa conferência amanhã. Aí teremos mais 3 ministrações amanhã. Amém? Eu vou pregar, o Abraão vai pegar a primeira, o senhor Abraão vai pregar a primeira, eu vou pregar a segunda, estou tentando convencer ele de pregar a segunda também, e depois pregando a terceira de amanhã. Amém? Você já me viu pregar demais nessa vida. Glória a Deus. Vamos orar, só agradecer por este momento. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, por este tempo, por este momento. Obrigado, Pai, por esse primeiro momento que tivemos aqui dessa conferência, Pai. Senhor, meu Deus, eu tenho certeza que não sairemos daqui amanhã à noite como chegamos, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor estabelecerá um novo tempo sobre nossas vidas, destravando aquilo que tem nos impedido de fazer o que já éramos para estar fazendo, Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, por essa direção, por essa revelação, Senhor. E nos prepare durante esta noite e amanhã pela manhã para recebermos o que ainda vem do Senhor, Pai. Senhor, meu Deus, leva-nos para casa em paz e segurança, Senhor. Proteja todos que estão indo, Senhor. E que amanhã possamos estar em maior número aqui, Senhor, para receber ainda mais do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Na saída ali tem a nossa cantina. Não saia sem passar por ali.